Olá, tudo bem? Pronto para o nosso novo encontro? A partir de hoje, a gente vai iniciar uma nova série. A série 14 Ferramentas da Inovação, úteis para o empreendedor. Você, seja empreendedor de larga escala ou de nano escala, seja como for, com certeza essas 14 ferramentas lhe são úteis para que você não só melhore a assertividade do seu processo decisório, das suas decisões, da economia dos seus recursos e do aumento, da exponencialização do seu retorno sobre cada unidade empenhada, quer seja ela monetária ou dos seus próprios esforços. O motivo dessa série é porque essas ferramentas, elas são úteis ao empreendedor. E o empreendedor médio brasileiro, ele é carente de informações, especialmente da compreensão do que é exercer empreendedorismo e como fazer, como exercitar o empreendedorismo de uma forma mais consistente. Especialmente nas realidades dos nano e microempreendedores, a ausência de conhecimento e de ferramentação adequada faz com que decisões equivocadas sejam constantemente tomadas. Então a gente vê isso refletido não só no alto índice de mortandade de novas iniciativas, mas também na demora do desenvolvimento ao longo do tempo de determinada atividade, porque utiliza muito tentativa e erro, já que tem exercido de forma mais intuitiva do que necessariamente de forma ferramentada. E a origem disso está na construção cognitiva, na construção do conhecimento dos indivíduos, que muitas vezes, por uma série de contextos e pela necessidade, acaba empreendendo. E esse ato de empreender, muitas vezes como opção mesmo de vida ou, na maior parte dos casos, considerando ser a única alternativa que encontra em determinado momento de suas vidas. Alguns desses empreendedores, especialmente nos âmbitos dos nano e microempreendedores, abandonaram o estudo formal. Então, ou no seu estudo formal não tiveram a estrutura de disciplinas que gerasse sobre eles, para eles e neles, o conhecimento necessário para poder decidir trabalhar por conta própria, empreender. O que essa série abordará? 14 ferramentas de inovação. Eu vou focar nessas 14 ferramentas. Essas ferramentas, se você fizer uma busca, uma pesquisa, colocar entre suas prioridades de aprendizagem, para melhorar ainda mais o seu conhecimento, o seu domínio sobre elas, a fim de colocá-las em prática na melhor performance possível, você certamente vai ampliar a sua forma de olhar para o seu negócio, de entender os seus contextos e de entender melhor qual é a visão de futuro que você precisa ter, não só sobre aquilo que você faz, mas sobre si mesmo no papel daquilo que você faz. Quais os objetivos principais dessa série? Essa série, ela vai mostrar para você, ela vai levar até você as informações a respeito dessas ferramentas. Algumas eu irei utilizar, ou se eu puder todas, eu irei demonstrar como utilizá-las. Mas necessariamente a aplicação prática vai depender do seu exercício. Então, eu vou utilizar uma técnica chamada técnica de sala invertida, onde ao final de cada composição de conteúdo ou de parte do conteúdo, eu vou solicitar que você faça uma pesquisa, que você verifique as outras possibilidades, que você aprofunde também o seu conhecimento, para que você possa voltar para o próximo encontro, ou seja, o encontro seguinte, melhor capacitado para entender aquele conteúdo. E se você já domina alguma dessas informações, será também interessante observar se algo lhe acrescenta, às vezes,
um comentário de um outro profissional leva ao entendimento, a insights que anteriormente não estavam sendo percebidos. Afinal de contas, todos estamos em processo de formação e a verdade não é absoluta, muito menos o conhecimento, não é mesmo? O que é inovação e por que inovar? Inovação é o ato de transformar ideias em realidade. E uma realidade nova, uma realidade que traz novas possibilidades, novos usos, novas aplicações, que resolve necessidades e contextos. Então, inovar é um processo. Inovar é uma ação também. Por que inovar? Porque inovar melhora. Se não tivesse o processo de inovação, hoje você não estaria me assistindo nessa aula, então gravada, com o objetivo de alcançar você. Imagine que se não tivesse inovação, o homem não teria saído do seu processo arcaico, primitivo de existência para um processo de inúmeras possibilidades. Ele continuaria olhando para o horizonte e vendo apenas a linha lá ao fim que ele forma, sem compreender como essa linha seria formada. Então, o processo de inovar, ele oxigena não só o entendimento e a compreensão das possibilidades existentes, como também produz o atendimento cada vez melhorado das nossas necessidades e até mesmo a compreensão das nossas próprias descobertas, ou seja, como a gente muitas vezes não percebe algumas possibilidades de uso, de aplicações, porque também ignora essa necessidade em nós mesmos. Então, o processo de inovação, ele faz essa investigação, ele busca entender o que é que está sendo demandado, o que é que está sendo requerido e muitas vezes até mesmo aquilo que está em necessidade, mas não é percebido porque não é entendido. Inovar renova, amplia e abre novos espaços, gera novos conceitos e entrega novas possibilidades. Mas criatividade e inovação são a mesma coisa? Não. Criatividade concebe ideias. Inovação pega essas ideias e transforma em realidade. Então, a inovação depende do ato da criatividade. E para isso é preciso fazer com que essa criatividade seja possível nos momentos necessários, em todos os momentos. Então, as ferramentas da inovação permitem colher de forma controlada e gerar de forma controlada essa criatividade, para que o seu produto, que é aquilo que foi pensado, aquela ideia, ela possa ser colhida, transformada pelo processo de inovação e então trazida ao contexto de realidade. Criatividade cria ideias, inovação transforma as ideias em realidade. A inovação pode ser concebida de forma metodológica, como já disse, sim. Existem ferramentas, abordagens e metodologias que permitem serem coletadas as ideias para o processo de inovação. 14 dessas ferramentas eu abordarei nessa série. Quais ferramentas de inovação existem e para que servem? Existem muitas, inúmeras ferramentas de inovação. Eu abordarei apenas 14, por elas serem muito essenciais para o uso comum de diferentes níveis e perfis de empreendedores. Então, seja ele um macroempreendedor, seja ele um nanoempreendedor ou empreendedora, você com certeza vai ter a utilidade adequada para as 14 ferramentas que irei apresentar. Qual a sua utilidade? A utilidade das ferramentas de inovação, como já dito, é
produzir um processo metodológico do processo criativo e do processo inovador, a fim de direcionar-se baseado em informações e dados no processo de transformação e renovação do seu negócio, a fim de que você se mantenha competitivo, possa aproveitar novas oportunidades no mercado e gerar e entregar novas possibilidades para o contexto geral, que por fim produzem e alimentam o sistema de consumo, e esse sistema de consumo que nos traz mais conforto precisa de ser aprimorado através de produtos, serviços e metodologias entregues por processos de inovação com visão sustentada, holística, mais consequente. Então, o processo de consumo, ele estimula o processo de inovação. Porém, o processo de consumo, se ele não tiver a mentalidade adequada, também gera e produz uma série de sobrecargas. Para se evitar isso, é preciso forjar e reorientar, modificar, ajustar o mindset do empreendedor para que ele possa, então, produzir inovações consequentes, sustentadas, que vão garantir não só a sustentabilidade do seu negócio ao longo do tempo, mas também uma melhor compatibilidade com as capacidades e limitações que os recursos naturais e seus sistemas enfrentam. Por fim, culmina no aumento e na amplificação das nossas possibilidades de permanência e de melhoria e conforto ao longo do tempo. Quais ferramentas essa série irá abordar? Eu vou abordar análise de dados e SWOT, análise de tendências em matriz BCG, pesquisa de mercado, ensinando a você como ouvir o seu cliente. Ainda que você não tenha condições de pagar um pesquisador para poder fazer e realizar a pesquisa necessária para orientar o seu processo decisório, para lhe elucidar alguma informação, para desenhar melhor o seu cenário, o cenário que você se encontra, para entender quais percursos e caminhos você deva tomar, você mesma pode realizar um processo de pesquisa de mercado que satisfaça as suas micro e nano necessidades, no caso dos nano e microempreendedores. Se você é um grande empreendedor, você tem como colocar, ou médio empreendedor, enfim, você tem como colocar as práticas de pesquisa de mercado no seu dia a dia. Para aqueles que sabem que as decisões baseadas em dados são essenciais para aumentar a assertividade do seu negócio, do seu processo decisório, bem como melhorar e amplificar a sua acurácia e refinar o seu feeling, entendem esse processo cotidiano, entendem que tudo que precisa decidir precisa de orientadores e balizas consistentes. Então, a prática da essência da pesquisa de mercado já é realizada por esses perfis empreendedores. Mas no perfil dos nano e microempreendedores, isso precisa ser alcançado exatamente pela essencialidade que isso é. Então, o nano e o microempreendedor e o empreendedor médio precisa entender a necessidade de orientar o seu processo decisório baseado em informações e dados consistentes e como isso precisa ser refinado no seu dia a dia. Muitas vezes ele não vai ter tempo, ela não vai ter tempo de aplicar essa pesquisa de forma estruturada, mas ela tem como desenvolver uma ausculta e escuta ativa, não só do seu cliente externo, como do seu cliente interno, no caso daqueles que já tenham empregados, né, colaboradores, e mesmo aqueles que não tenham nenhum, aprender a ouvir o seu cliente externo e as suas necessidades, porque o seu negócio também conversa com você e é preciso entender a sua sintomática. Então, os processos de pesquisa de mercado ensinam a sua mente empreendedora a melhorarem, a refinarem o olhar para essas estruturas que não devem ser negligenciadas. O mapa de empatia. Também abordarei benchmarking, abordarei Scamper e Brainstorm, abordarei Business Model Canvas e prototipagem PMV, que é o Produto Mínimo Viável, e Design Think. Além disso, irei trazer como bônus
crowdsourcing, grupos de solução e comunidades colaborativas. Para que cada uma dessas coisas servem? Bom, vamos lá. Eu vou ler alguns conceitos que eu preparei para vocês. A análise de dados permite verificar a natureza das ocorrências, seus sentidos, fontes e tendências. Já a análise SWOT é uma ferramenta estratégica que permite analisar as fragilidades, as forças, as fortalezas, as ameaças existentes no seu contexto interno e externo. E então consiga orientar melhor o seu processo decisório. Análise de tendências. Como o nome diz, essa análise de tendências, ela vai verificar qual a tendência de algo acontecer, qual o sentido, por onde está indo esse comportamento, essa ideia, essa direção de algo que esteja sendo analisado. Como, por exemplo, o comportamento do consumidor. Portanto, a análise de tendências é uma ferramenta muito importante para subsidiar o processo decisório e desenhar com mais assertividade os cenários no qual nós nos encontraremos em breve ou no futuro próximo. Já a matriz BCG, ela vai entregar exatamente uma visão do que é aquele serviço, aquele produto para a empresa e para o mercado. Em que estágio, em que estado esse produto ele se encontra. Se é um produto consolidado, se é um produto problema que pode ser eliminado, né? Se é um produto que tem um potencial e precisa ser revisado. Ou seja, qual é o estado de desenvolvimento desse produto? Se é um produto que está já em processo de consolidação, ou seja, ele está em uma curva de desenvolvimento que vai tocar em algum momento em breve, ou em dado tempo, esse ponto de equilíbrio que vai consolidá-lo em algum instante na linha do tempo de consumo. A pesquisa de mercado, como já dito, é uma ferramenta extremamente importante, a qual Holloway e Hancock, no seu trabalho de 1973, Marketing para o Desenvolvimento, eles dedicaram um capítulo, foi o capítulo 13, voltado para poder fazer com que o leitor, o estudante, compreendesse a importância e o uso da ferramenta pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é uma ferramenta extremamente importante para a área de marketing. Marketing não é somente a propaganda que você vê, marketing é uma ciência muito completa e complexa que atende e subsidia não só as ciências da administração, mas a ciência do empreendedorismo também. E por isso, o empreendedor precisa conhecer a pesquisa de mercado. Se você cultiva, cria, comercializa, industrializa, manufatura de alguma forma, transforma de alguma forma recursos em produtos, serviços ou metodologia, e no caso de metodologias a gente está falando dos produtos do conhecimento, e você precisa comercializá-los de alguma forma, porque não adianta produzir tudo isso e deixar estocado. Você vai ter perdas com isso, vai ser inútil empenhar os recursos para gerar esses resultados. Então você precisa comercializá-los. Se você precisa comercializá-los, você precisa entender o percurso que faz o consumidor até entender que a sua solução é requisitada por ele, é demandada por ele. Pesquisa de mercado é muito importante. Mapa de empatia. Mapa de empatia é outra ferramenta de marketing que visa desenhar e delinear uma persona, um perfil do seu cliente. Você precisa entender quem é esse cliente que você pretende alcançar. Então, para isso, existem ferramentas. Uma delas é o mapa de empatia. É uma técnica simples e muito rica, que faz com que a gente compreenda melhor não só o perfil e as necessidades do nosso cliente, mas o universo em que ele se encontra e em que contexto ele está. O que ele faz e como alcançá-lo da melhor forma. Junto com o mapa de empatia, é interessante utilizar a ferramenta que desenha a jornada do cliente. Benchmarking, outra ferramenta muito importante, não só de marketing, mas especialmente
de desenvolvimento estratégico. O benchmarking, ele permite com que você entenda o que é que os seus concorrentes e o mercado está fazendo que você não está fazendo, ou que o que está acontecendo e o que não está sendo visto, porque ele traz no background exatamente as informações que estão na lacuna, ou te fazem perceber as informações que estão na lacuna. Portanto, benchmarking é uma ferramenta extremamente importante, não só para você compreender o motivo da sua desvantagem, mas também quais vantagens você pode gerar como vantagem competitiva em cima daquilo que não está sendo notado pelos demais. Scamper. Scamper é uma ferramenta que ela é baseada em 7 ações. Eu vou ler para vocês. Substituir, combinar, adaptar, modificar, propor outros usos, eliminar e reverter. Então, todas as ações no Scamper, elas são orientadas por perguntas que ancoram-se em cada uma das naturezas dessas questões. E ali você vai utilizando e rodando a ferramenta ao ponto de ir compreendendo, vai surgindo, vai se elucidando, vai limpando, como quando um garimpeiro pega ali aquela quantidade de material no leito do rio e faz aquele refino e por fim coleta ali as micropepitinhas, as pepitinhas de ouro, é a mesma coisa. O Scamper ele faz essa filtragem, ele traz essa limpeza para que você consiga compreender o que é a natureza daquilo que você busca e qual o melhor norte a tomar, baseado exatamente nessas essências dessas perguntas que ele vai direcionando você. Já o brainstorm, como o nome diz, brain, cérebro, storm, tempestade. Então o cérebro produz o quê? Ideias. Então tempestade de ideias. Brainstorm é a ferramenta. Brainstorming é a ação, a técnica de exercer essa técnica através dessa ferramenta. Então, o brainstorm pode ser um momento de explosão de ideias que você vai ali explorando a sua capacidade de percepção e de cognição daquela realidade que você está analisando, e ela fica muito mais rica e muito mais potencializada se for feita com outras pessoas também, porque cada mente cogine de uma forma pessoal o universo que a cerca. As fontes das ideias se tornam mais ricas e, por conta disso, as soluções se tornam mais completas. Logo, é uma ferramenta também muito importante que a gente precisa dominar. Já o Business Model Canvas é um template, é um tipo de ferramenta que se organiza num template e cada campo desse template, dessa forma como ele se mostra, orienta aquilo que precisa ser direcionado. Então, é uma ferramenta que organiza as ideias, que organiza as ações, que orienta o processo. É um mapa. No final, ele funciona como orientador. E esse board, esse mapa de orientação pode ser utilizado pelo empreendedor para poder orientar o seu processo decisório, orientar suas ações, entender melhor aquilo que precisa ser feito e de uma forma simplificada, o que é mais importante. Ele está estruturado em campos e em perguntas em campos que, ao ir respondendo, você orienta e organiza e então deixa a forma de pensar mais clara. Já a prototipagem, o PMV e o Design Thinking, eles são ferramentas voltadas para o desenho dessa ideia, para realizar o processo inovativo e conceber a ideia, que é o resultado desse processo inovativo, transformada numa realidade. A prototipagem, como o nome diz, vai gerar um protótipo que visa uma fase de testes. Então, esse protótipo de prototipagem, ele pode ser tanto um protótipo simples quanto um protótipo complexo. Muitas vezes, a riqueza das possibilidades que um idealizador de um protótipo ou idealizadores de um protótipo alcança é tão completo que a sua viabilidade não fica possível. Então, ele precisa trabalhar aquele protótipo para ajustar
a viabilidade e as necessidades demandadas pelo mercado. Como também pode-se conceber um protótipo simples para ser aprimorado e ser compreendido o que é que está sendo demandado no mercado. E é aí que entra o PMV, Produto Mínimo Viável. O produto mínimo viável, ele vai permitir esse protótipo simples inicialmente para que seja sentido no mercado o que é que realmente está sendo demandado, a aceitabilidade e conhecer a real viabilidade desse produto que então foi concebido, desse produto, serviço ou metodologia. Já o Design Think é uma ferramenta colaborativa para realizar o processo de inovação. O Design Think ele se distribui em algumas fases, que vão desde a fase de empatia, passando pela prototipagem e a fase de testes, para então entrar na validação desse produto e esse projeto concebido, cuja ideia foi concebida via Design Think, possa ser então escalada para um contexto maior, ainda assim em fases de observação, até que ela alcance o mercado de forma definitiva. Design Think é uma ferramenta extremamente importante. Se você cultivar dentro do seu processo de negócio, mesmo que ele ainda esteja dentro do estágio nano, esses princípios, você pode ter certeza que a cultura que você está forjando no seu negócio vai desenvolver ao longo do tempo, nesse pensamento inovador, na prática inovadora e nesse espaço de estimular as pessoas a alcançarem o melhor de si mesmo e a combinarem essas necessidades e essas ideias na melhoria, no aprimoramento e no desenvolvimento e no crescimento do seu negócio, através do qual tanto você quanto os demais irão atender às suas necessidades e alcançar os seus objetivos individuais e coletivos. O crowdsourcing é outra ferramenta que é extremamente importante. Crowdsourcing, ela visa uma colaboração coletiva. Então, o crowdsourcing, por exemplo, pode ser realizado por iniciativa de uma organização, de um empreendedor, na pesquisa junto com seus clientes, e então pode solicitá-los, por exemplo, para ajudar a desenvolver algum tipo de serviço, de produto, como a gente viu algumas batatas ofertarem aos seus clientes a possibilidade deles colaborarem com novos sabores, por exemplo. É uma forma de crowdsourcing. Então, você tem grupos de solução no mundo, por exemplo, lá no Reddit. O Reddit é um grupo também de solução. Muitas vezes a pessoa leva para eles um problema e rapidamente vários usuários vão ofertando ali possibilidades. Até mesmo através dos comentários você vai percebendo possibilidades. Você tem outros grupos de colaboração, os fóruns de colaboração que existem por aí. Então, dentro do contexto empreendedor, também é uma ferramenta potente que você pode realizar dentro da sua organização, dentro e fora dela, e na prática individual você também pode fazer esse refino de ideias ao saber pesquisar as fontes e olhar para essas fontes para entender qual é a demanda que não está sendo atendida ou como essa demanda ela precisa ser atendida, então você ajusta o seu produto, o seu serviço para poder atender essa demanda. Já as comunidades colaborativas funcionam semelhantemente, mas esses grupos colaborativos, eles têm um prazo muitas vezes para terminar. Às vezes eles surgem com aquele projeto, com aquele propósito, e então terminam quando o propósito é atendido. Já as comunidades, elas têm uma ideia de continuidade, elas estão sempre ali operando os seus serviços e ofertando os seus apoios e as suas estruturas. Hoje vamos abordar análise de dados, a primeira parte. Então, vamos lá? A análise de dados é uma técnica que permite compreender fenômenos, identificar fontes e causas, definir parâmetros e subsidiar decisões. A análise de dados pode ser aplicada em diferentes usos e contextos e decorre da coleta de dados que produzem informações. Então, a análise de dados ela é praticada através de um processo com 6 fases. Essas
algumas fases. A primeira é a pré-fase, a pré-análise. No momento e no estado de pré-análise, você vai identificar o que é que você vai pesquisar. Então, qual é a necessidade que precisa ser atendida? Qual vai ser o objeto da pesquisa? Por quais meios essa pesquisa será realizada? Quais serão as técnicas e ferramentas, os instrumentos mais adequados? Quais serão os artefatos utilizados? Ou seja, quais serão o tipo de formato que o formulário vai ter, que a tabulagem vai seguir, que o padrão de coleta vai seguir, enfim. Você vai definir, delinear e identificar tudo isso. Então, você vai fazer um cálculo dessa amostra, ou seja, você vai compreender quantas pessoas vão precisar ser alcançadas, quantos dados, quantas fontes precisarão ser pesquisadas, para que você tenha qualidade dessa coleta e representatividade real a partir da amostra da população que você está vendo, ou seja, uma população de dados, uma população de pessoas, uma população de empresas, uma população de ocorrências. Que população é essa? De fenômenos, de eventos, né? O que está acontecendo? Essa amostra ela precisa refletir isso. Depois de identificado, você vai partir para a fase de entrada, que é necessariamente a fase 1 do processo de pesquisa de mercado. Então, você tem a pré-fase, né, que é a pré-análise, e você inicia a análise a partir da fase 1 dela, que é a entrada. Essa entrada é exatamente a fase de coleta de dados. Então, a coleta de dados ela precisa ter qualidade, ela precisa seguir um padrão para transformar aquela quantidade de coletas realizadas em dados que serão tratados, dos quais serão extraídas as informações que são buscadas. E essas informações, elas irão subsidiar o seu processo decisório, elas irão incrementar, elas irão esclarecer o cenário que você está vendo. Portanto, a qualidade da coleta de dados é extremamente importante. Em Six Sigma, por exemplo, Six Sigma é mais do que uma filosofia ou uma ideia, é uma abordagem também, uma técnica de você reduzir a quantidade de erros por milhão de produtos, de unidades de serviço entregue ou concebido. No Six Sigma, a gente tem algumas aplicações que visam aprimorar, a partir da padronização adequada, os resultados concebidos. Dentre elas, tem ali a coleta de dados. Então, a coleta de dados pode ser realizada de diferentes formas, como um plano de coleta, a partir de uma carta de controle, a partir de um questionário, a partir de uma lista de verificação, a partir da análise de históricos, a partir de análise de informações, a partir de tratamento de conteúdos e por aí vai. Então, há muitas formas que você pode realizar a coleta de dados. O que você precisa observar é o padrão desenhado para ser atendido por aquela coleta. E a capacidade e a responsabilidade e o compromisso do coletador em fazer exatamente como precisa ser feito, para que os dados sejam coletados com o maior nível de qualidade possível. A qualidade da coleta desses dados será incisiva para a produção de informações com qualidade, para a extração de informações com qualidade. Então, uma análise de dados que gera resultados comprometidos, viciados, está diretamente ligado à forma como essa coleta de dados foi feita e à intencionalidade com qual esses dados foram tratados. Então, quando se fala de uma coleta de dados ou de uma análise de dados, você está falando também de imparcialidade. Você precisa desprover os seus vieses individuais para realmente poder enxergar os dados da forma como eles precisam ser vistos, pelas suas naturezas e aquilo que eles pretendem atender. Se você não fizer isso, você vai gerar uma informação enviesada, tendenciosa e manipulada, que não vai refletir a realidade daquilo que você realmente busca e, no final das contas, vai comprometer todas as fases do seu processo decisório, podendo induzir a resultados equivocados, deslocados ou fora do contexto.
Então, a estatística, a análise de dados é uma ferramenta, um instrumento estatístico. Ela tem uma série de ferramentas para poder subsidiar a análise de dados. Então, você tem a estatística clássica, você tem a estatística moderna, e na estatística moderna, a estatística aplicada atende exatamente para poder subsidiar o processo decisório, onde há muitas informações ali que, que apontam muitas indecisões. Então, você precisa ter algum nível de consistência para poder orientar o seu feeling a decidir melhor. Então, essas informações produzidas através da análise de dados, através da aplicação da estatística, vai lhe subsidiar dessa forma. Porém, se você torce, ou seja, se você vicia os mecanismos, as ferramentas, os dados coletados, o processo e, portanto, as informações geradas, você vai estar produzindo um argumento que não tem validade porque ele simplesmente está viciado. Então, a sua validade, ela tem em algum grau um grau de nulidade. Pode ser que ela seja totalmente nula ou que ela seja uma verdade parcial. E essa verdade parcial, ela tem uma lacuna, né? Um espaço, um campo que não tem aplicação, portanto, não está refletindo realmente a realidade. Então, alguém pode dizer, a estatística fala o que você quiser que ela diga. Ela pode até dizer se você distorce os seus usos, mas a função da aplicação real da estatística não é essa, é subsidiar com coerência e com consubstancialidade o processo decisório. Qual é a qualidade da informação que você gera se você não tiver compromisso em utilizar as ferramentas estatísticas da forma adequada? Não é? Então, não é inteligente usar as ferramentas estatísticas de uma forma diferente da sua natureza, da sua função e dos seus objetivos. Daí a importância de se comprometer em utilizar essas ferramentas da forma como elas precisam ser utilizadas. E aí você precisa se despir dos seus vieses individuais para não influenciar o processo de análise de dados e os seus resultados, ou seja, os seus entregáveis, né? Depois de coletar os dados, você vai entrar na fase de validação. Essa fase de validação, ela vai tratar a seguinte questão. Esses dados coletados, eles estão coerentes com a estrutura da análise que precisa ser feita? Eles estão consubstanciais, ou seja, eles realmente têm qualidade, eles estão válidos? Ali, dentro da quantidade das amostras coletadas, vai se verificar quais estão válidas e quais precisam ser descartadas, para então extrair desse volume a amostra que será utilizada. Se inicialmente você intencionou, por exemplo, 5.000 pessoas a serem pesquisadas, no final você coletou, sei lá, 5.010 amostras, né? Por algum motivo você gerou um excedente de formulário e você gerou 5.010 amostras. Porém, dessas 5.010 amostras, 10 não atendem aos critérios, serão descartados. Por fim, você vai ter 4.995 amostras. Este aí que foi validado vai ser a amostra que você vai utilizar e vai ser exatamente a fatia que vai representar a totalidade daquela população que você busca, que você visa representar. É nesse momento que se faz aí a validação dos dados. Depois disso, de realizar a validação, você vai entrar numa fase que você vai qualificar, classificar esses dados. Então, essa fase, a fase de classificação, é a fase que a gente faz a tabulagem dessas informações. É onde a gente vai dizer o seguinte: bom, aqueles pontos de pesquisa analisados, da quantidade de pessoas da amostra, o exemplo que eu usei, 4.995 pessoas foram pesquisadas, um exemplo, né? Ou 495 fontes foram pesquisadas. Dessas fontes, tantas tais
disseram X para determinada coisa, disseram Y para determinada outra, ou demonstraram a ocorrência de evento tal. Então é nesse momento que a gente vai organizando essas informações, esses dados coletados, que foram validados, somente os validados, e ali vai compondo os eixos da pesquisa realizada. Depois que faz essa organização, essa tabulagem, vai-se para um momento de processamento dos dados. É o momento onde você vai extrair as informações que aquela tabulagem está demonstrando. Então é muito comum, por exemplo, você realizar uma pesquisa para determinada coisa, mas aquela pesquisa ela acabar servindo também para outras orientações, porque a cada momento que você olha para aquela pesquisa, você pode acabar extraindo informações novas dos mesmos dados que foram coletados. Daí a importância também de uma coleta com qualidade. Então, coleta com qualidade, compromisso e coleta sem vieses, da mesma forma que a análise de dados desprovida de vieses individuais. Nesse momento do processamento, é o momento onde você vai aplicar a compreensão daquilo que você deseja ver. Por exemplo, você vai dizer, bom, vamos dizer que você tenha feito uma pesquisa de mercado e que nesse momento você está querendo descobrir quantas pessoas são clientes potenciais para o seu determinado produto ou serviço. É exatamente nesse momento de processamento que você vai identificar que quantas pessoas representam o universo da população que você pretende atingir, do seu cliente-alvo, do seu mercado, né? Teriam a intenção de consumir o seu produto ou teriam a potencialidade de consumir o seu produto. São clientes potenciais. Ali você vai estar vendo. Então, nesse momento, você está extraindo essas informações. Tantos por cento tem uma tendência de consumo, de mudar o seu padrão de consumo, saindo de um consumismo inconsequente para a estrutura de um consumo consciente, de um consumo sustentável. Então, essa tendência vai permanecer ao longo do tempo. Esse processamento, essa extração, vai culminar num processo de saída, que é a última fase da análise de dados. Essa saída produz um entregável, ou seja, produz um relatório, produz um gráfico, produz alguma informação consistente da qual que você está buscando. É o resultado da sua análise de dados. Ali você vai ter as informações que vão orientar o seu processo decisório ou a composição do cenário que você está em análise, para entender, inclusive, a consubstancialidade desse momento futuro ou do momento presente que você está analisando. Então, ali você vai ver de uma forma simplificada, de uma forma sintética, a análise que foi feita para aquilo que você pesquisou. E vai te orientar o seguinte, às vezes você está querendo, por exemplo, introduzir um novo produto no mercado, só que você supõe que tenha demanda para ele. Se você fizer a verificação, você praticar a análise de dados, você simplesmente vai obter a informação se realmente existe demanda para aquele produto. Vai evitar, por exemplo, que você tome uma decisão equivocada de chegar, abrir um ponto em algum lugar, empenhar recursos financeiros e até mesmo se endividar, monta tudo bonitinho e não sabe por que não aconteceu dos clientes encontrarem você. Não foi só pela ausência de técnicas de atração desse cliente ou a falta de participação precedente que tivesse esse fluxo de consumo direcionado para você. É uma série de fatores, inclusive a ausência de demanda para determinado produto, que seria facilmente percebido se tivesse feito antes uma prévia baseada em análise de dados e orientado o seu processo decisório de modo consistente. Então, às vezes, por exemplo, há pessoas que me perguntam sobre se elas devem investir em determinada abertura de um negócio em determinado lugar. Certa feita, recentemente, uma pessoa me perguntou assim, poxa, tem uma rodoviária aqui em Salvador, que é uma rodoviária antiga. Essa pessoa estava querendo saber se valeria a pena ela alugar um determinado ponto para colocar um negócio de comida lá. E ela entendia o seguinte, poxa,
Para mim parece uma boa porque passa um monte de gente lá. Eu digo, não sei, depende. Eu me lembrei do meu professor de Six Sigma. Depende. E aí a pessoa falou assim, por que depende? Aí eu falei assim, é muito simples. É preciso ver se realmente existe essa demanda. Existem algumas técnicas, além da pesquisa de mercado, além da análise de dados, que é a análise de localização e de concorrência. São duas técnicas, né? Para poder localizar realmente se o ponto é bom ou se aquele ponto é mais assertivo para você. E aí você faz uma análise do mercado ali presente, porque é o seu mercado mais próximo. São as pessoas que vão alcançar você. Você precisa entender o que aquelas pessoas realmente estão demandando e se há espaço para aquilo que você deseja fazer. Então, depende. Nem sempre o fato de ter muito passante na rua significa que seja um bom ponto. Apenas pode ser uma quantidade de passantes. Ou que o fato de terem muitas lojas possíveis de locação, a sua loja seja uma opção que deva se instalar ali. Tem que ver, inclusive, a saturação do mercado para esse tipo de produto que se pretende colocar. E a pessoa não gostou muito da resposta, mas eu não tenho como dar uma resposta diferente daquilo que realmente é. Aconteceu também em uma das turmas de jovens aprendizes, no momento que eu estava tratando sobre empreendedorismo, uma jovem trouxe o caso da sua tia, que acabou se endividando para poder montar um negócio que ela entendeu que tinha demanda na localidade onde ela abriu. E em 6 meses ela estava endividada, o negócio estava quebrado, com o estoque que teve que ser rifado, ou seja, queimado, muitas vezes até abaixo do custo, para não ter todo o prejuízo ali. E diante do endividamento, porque o endividamento ele multiplica-se, o estoque que tinha acabava também não atendendo, não cobrindo o endividamento. Mas isso poderia ter sido evitado se tivesse feito pesquisa antes. Se tivesse feito uma análise orientada por dados e informações que subsidiasse o processo decisório. Está percebendo a importância da análise de dados? A importância dessas 14 ferramentas que eu estou trazendo para você? Então, a análise de dados ela é combinada com outras ferramentas que vão subsidiar o seu processo decisório. Mas por si só, ela já é uma excelente ferramenta e uma excelente metodologia para você orientar com acurácia, com melhor acurácia, para aumentar a sua acurácia com relação às decisões que você deve tomar. Eu exemplifiquei com relação à decisão de abertura de negócios, mas é com tudo. Se você fabrica, quer ver um exemplo? Você fabrica salgados. Você quer descobrir como aumentar a sua renda. Só que você já não consegue mais produzir a uma escala que seja conveniente, viável. Uma pesquisa vai te ajudar, uma análise de dados vai te ajudar. Então tem muitas aplicações, tanto para o nano empreendedor quanto para o macro empreendedor. E a SWOT? Como é que a gente usa a SWOT? O que é SWOT? SWOT é uma equipe? Bom, SWOT é um tipo de análise que tem a sua própria ferramenta, o seu próprio instrumento, que é a matriz SWOT. A matriz SWOT ela é apresentada em quadrantes. São 4 quadrantes. Strength, que são as forças, weakness, que são as fraquezas, opportunities, que são as oportunidades, e threats, que são as ameaças. Se olhar a SWOT, ela também é a análise fofa, porque é a mesma coisa. O SWOT é a terminologia em inglês, que é um acrônimo dessas palavras que eu acabei de falar, ou fofa, forças, oportunidades, fortalezas e ameaças. Esses quadrantes, eles permitem com que a gente identifique e investigue quais são as nossas forças e fraquezas internas, quais são as oportunidades e as ameaças no contexto externo, ou seja, naquilo que a gente se encontra, no ambiente que a gente se encontra. Então, você tem fatores positivos e fatores negativos. Só que eu vou ensinar
o uso dessa ferramenta e a combinação dela com a análise de dados no próximo conteúdo, que é a parte 2 deste conteúdo. Então, esse conteúdo é análise de dados e SWOT, dividido em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse conteúdo ficou extremamente complexo e não adianta ter essa sobrecarga de uma vez só para você. Primeiro você vai precisar entender e exercitar e pesquisar um pouco mais sobre análise de dados para subsidiar melhor o seu conhecimento. E é aqui que eu faço uma proposta. Que tal fazer um exercício de sala de aula invertida? Agora você vai pesquisar, ou até a próxima aula, até a próxima terça-feira, você vai pesquisar a respeito de análise de dados, de ferramentas estatísticas de análise de dados, usos e aplicações. E também vai fazer uma pré-pesquisa sobre análise SWOT e os seus usos. No próximo conteúdo, que é a parte 2 deste conteúdo, a gente vai colocar isso em prática e eu vou explicar como combinar a análise SWOT com a análise de dados no seu processo decisório para desenvolvimento das suas estratégias. Pois é. Bom, por hoje é isso. E este conteúdo gerou um conteúdo que eu disponibilizo, uma matéria que eu disponibilizo lá no meu blog, joyceglisa.blogspot.com. É uma matéria teórica, de orientação teórica, para que você possa, e também eu muitas vezes trago aplicações práticas para que você possa entender melhor como funcionam essas informações e consiga assimilar com maior assertividade, com maior refino, as informações aqui disponibilizadas. Portanto, é uma matéria de suporte, é um conteúdo de suporte para você. Vale a pena ir lá conferir, tá bom? E se você pode fazer alguma coisa por alguém, faça por esse canal. Incentive e apoie essa ideia. Se inscreva aqui, ative o sininho, compartilhe as informações aqui do canal. Fortaleça essa iniciativa. E se você quiser ir um pouco mais além, use esse código QR Code e faça uma doação. Aqui na descrição desse vídeo também tem as informações a respeito dessa chave Pix para que você possa realizar um Pix de doação ou uma transferência bancária. Bom, por hoje é isso. Até!